Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e cuidado com os spoilers, porque como sabemos, Channing Tatum finalmente tem a oportunidade de interpretar o Gambit em Deadpool e Wolverine. E isso é uma referência ao fato de que no ano de 2007, faz tempo hein, ele foi atrelado ao papel de Gambit lá no X-Men Origins Wolverine 2009. Só que por causa de conflitos de agenda, o papel acabou ficando com Taylor Kitsch. Posteriormente foi confirmado que Tatum iria estrelar um filme solo do personagem. O ator lutou muito por muitos anos, mas não conseguiu. Só que o que houve? Então no vídeo de hoje vamos relembrar a saga de Channing Tatum para ser o Gambit, que deu muito errado, e relembrar qual seria a trama do filme, que apesar de não ser realizado, o personagem meio que tem um final feliz porque ele conseguiu fazer o personagem que tanto ama, mesmo que seja por uma participação especial. Tudo começou em janeiro de 2014, onde a extinta Fox planejava um filme do Gambit com Channing. Em maio daquele ano, ele assina oficialmente o contrato e pretendia iniciar uma nova franquia independente. Segundo rumores daquela época, o longa apresentaria sua versão do personagem já em X-Men Apocalipse 2016, mas depois eles desistiram dessa ideia. Então começaram a discutir a história do filme, procurar roteiristas e tal, e aí atrelaram o Josh Zetumer como roteirista. Ele trabalhou um roteiro feito a partir do grande Chris Claremont, ou seja, nome de peso. Em janeiro de 2015, a Fox deu até uma data de lançamento, 7 de outubro de 2016. E aí, durante meses, o Channing Tatum, ele abordou vários diretores como Bennett Miller, o Darren Aronofsky, Gareth Evans para dirigir o filme. Todos eles recusaram. E aí, nesse meio tempo, o roteirista terminou o rascunho do roteiro, que segundo ele, era uma história matadora que mudaria alguns dos clichês desses filmes de super-heróis. Eis que em junho de 2015, o Rupert Wright, que tinha dirigido o Planeta dos Macacos, assina o contrato para dirigir o filme. E o Tatum estava empolgado, o comprometimento era tanto que ele começou a treinar arremesso de cartas e truques com um amigo dele que era mágico. E as filmagens estavam programadas para começar em 2015 lá em Nova Orleans. Na época se falava que o filme ia se concentrar em mafiosos e ladrões e não em salvar o mundo. Assim surgiram as primeiras informações de que o orçamento seria de 154 milhões. Ou seja, esse é um investimento bom. E o Channing Tatum também iniciou um processo de renegociar o seu contrato com a Fox no final de 2015, porque naquela época o Hugh Jackman já estava prestes a se aposentar como Wolverine. Isso aconteceu em Logan, mas depois ele volta da aposentadoria em Deadpool e Wolverine. Mas enfim, na época ele ia se aposentar mesmo. Para a Fox era necessário dar um novo rosto para a franquia X-Men. Mas em setembro de 2015, o que acontece? O diretor abandona o projeto depois que as mudanças na programação causam um conflito de agenda com outro filme que ele estava fazendo. 2 meses depois entra um novo diretor. Quando começa esse entra e sai diretor, já é porque o negócio não tá bom, né? O Doug Liman pega o cargo. E aí ele também trabalha no roteiro e tal, só que vários outros problemas fizeram esse diretor também sair. Eis que o próprio Channing Tatum fica puto e diz: ninguém vai assumir essa merda não, então eu vou assumir. Então o cara se predispõe a dirigir, estrelar o filme e pôr dinheiro do próprio bolso. Ele tava com vontade mesmo de fazer. Mas aí vem a fusão da Disney com a Fox em 2019 e adeus Gambit. O filme foi oficialmente cancelado e retirado da programação de lançamento. E o Channing Tatum, que estava muito apegado ao personagem, foi o que mais sentiu o impacto desse cancelamento. Ele chegou a dizer que nem conseguia mais assistir os filmes do MCU, porque ele fala que amava aquele personagem. Foi triste demais tudo que aconteceu. Ele explica que foi como perder um amigo, pois ele estava muito preparado para interpretá-lo, mas não conseguiu. E anos depois, quem diria, ele tem a oportunidade de dar vida ao personagem Deadpool e Wolverine. Mas enfim, como seria a história desse filme? Ao longo dos anos, tivemos declarações dos envolvidos, incluindo o próprio Tatum, que afirmou algo interessante. Ele diz que eles criaram um mundo que era ambientado em Nova Orleans, e lá era uma cidade de mutantes que não estavam preocupados em salvar o mundo. Eles só iam lá para usar seus poderes de forma despreocupada, festejar e se conectar. E as habilidades variavam, como a facilidade de fritar hambúrgueres no McDonald's com as mãos. No entanto, ele explica que muitos tinham dificuldades para se apaixonar porque podiam ler as mentes uns dos outros. Então, era uma sociedade de mutantes mesmo. E ele explica que as brigas eram diferentes porque quando alguém se envolvia em uma briga, eles, incluindo o Gambit, era capaz de fazer uma mesa, por exemplo, virar uma granada e mandar o parceiro para o hospital ou matá-lo. Era uma cidade cheia de desentendimentos e lutas mutantes de baixo nível. Então eles inseriram isso nesse mundo mafioso, quase como os bons companheiros mutantes em Nova Orleans. Então era uma visão bem diferente e que
me interessou nessa descrição. E o tom foi descrito pelo ex-roteirista como uma espécie de comédia romântica de super-heróis com classificação Rated R. Porque eram gangsters mutantes dentro de Nova Orleans ali com todos esses problemas. E muitos já questionam esse conceito de ser meio que uma comédia funcionaria. E aí eles usam Deadpool como exemplo, afirmando que o filme provou que um longa brutal de super-heróis pode se misturar com uma história de amor e comédia. Porque sim, foi dito que Gambit também teria uma história de amor dentro disso tudo. E não seria com a vampira, ao menos num primeiro momento. Sobre os uniformes, foi afirmado que eles seriam extravagantes. E que o Gambit era a pessoa mais legal de lá, que ele podia fazer qualquer coisa. Porque a maioria dos heróis tem trajes utilitários, como o cinto de utilidade do Batman e tal. Só que o Gambit não, só se vestia com aquelas roupas mais estilosas direto das passarelas de Paris. Então o filme seria uma história de origem para o Lemmy LeBour, e como ele é um ladrão habilidoso com a habilidade de carregar objetos com energia cinética, fazendo-as implodir com impacto, a trama começaria mostrando o Gambit sendo recrutado para realizar um grande assalto em Nova Orleans, sua cidade natal, que era um lugar bem difícil para alguém tentar um assalto, né? Porque cheio de mutantes poderosos, alguém tenta fazer uma merda, pode acontecer uma guerra, né? E aí foi dito também que o Gambit teria sido criado e treinado pela Guilda de Ladrões, que era uma organização criminosa que controlava as operações de roubo na cidade. E o filme ia explorar as complexas relações de Gambit com essa guilda. E além do romance dele com a bela dona Brodex, que tem também nos quadrinhos. E ela seria filha do líder da Guilda dos Assassinos. E a história ia abordar o conflito entre essas guildas e o papel de Gambit como uma espécie de anti-herói preso entre a sua lealdade à guilda que o criou e o desejo de se libertar de seu passado criminoso. Inclusive, olha só como são as coisas. O Sean Levy, diretor de Deadpool e Wolverine, revelou em uma entrevista recente que ele foi convidado na época para dirigir esse filme do Gambit. E falando em Deadpool e Wolverine, confere o vídeo que eu fiz falando sobre todas as participações especiais do filme. Não esquece. E continuando, o Sean disse que ele foi um dos vários diretores entrevistados para dirigir o filme há mais de uma década atrás. O Sean Levy até completa com algo bem interessante. Ele fala que o Channing Tatum estava visivelmente emocionado em todos os dias que esteve no set de Deadpool. Às vezes era de uma forma de euforia sorridente e às vezes era de gratidão chorosa, mas ele afirma que nunca tinha visto um ator mais grato por estar no set do que Channing Tatum, pois de fato ele estava realizando um sonho. Eu fico feliz que ele tenha conseguido. Você vê o quão foda é o Ryan Reynolds. Além de conseguir trazer o Hugh Jackman de volta ao Wolverine, ele ainda deu esse presente pro Channing. E até para nós fãs, porque o Gambit ficou muito bom. Deu vontade de ver mais e mais dele. Mas e vocês? Queriam ver o filme cancelado do Gambit? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mas vai estar aparecendo outros conteúdos da Deadpool e Wolverine aqui do canal. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!